Pois tudo te entregamos, Jesus. Tudo entregamos a Ti, Pai. Todo o nosso coração, pois o Senhor conhece a intenção do nosso coração. E sabe, Jesus, que necessitamos da Tua presença todos os dias, ao acordar, ao levantar, ao deitar. Nós necessitamos, Pai, da Tua doce presença, do Teu Espírito Santo que habita em nós. Oh, aleluia, Jesus, te damos graças, Pai. Amém, aleluia. Graça e paz, boa noite a todos. Estou aqui no multifunção, né? Mas vamos manter essa atmosfera, amém? Não vou me deter muito aqui, quero já convidar o ministro da noite, Orlando, vem cá para a gente orar por você. Vamos manter essa atmosfera, esse temor do Senhor. Grandes coisas o Senhor vai fazer hoje, amém? Vamos orar pelo ministro da noite. Estenda suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de Orlando, Pai. Obrigado porque o Senhor confiou, Pai, essa noite para trazer a mensagem ao teu povo. Eu creio, Pai, que o Senhor irá falar conosco através dele, ele sendo apenas o canal. Obrigado, Pai, neste momento abrimos o nosso coração para receber daquilo que o Senhor tem para nos comunicar. No nome de Jesus, declaramos todo o empecilho caindo por terra agora, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque grandes coisas eu sei que o Senhor tem a realizar ainda esta noite. No nome de Jesus, o teu Espírito tem a liberdade, usa-nos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero liberar o grupo de louvor. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Repita comigo, Espírito Santo, a partir de agora, toma o controle. Toma o controle. Em nome de Jesus. Eu declaro, irmãos, nessa noite os teus ouvidos espirituais ativados. Eu declaro em nome de Jesus os teus ouvidos ativados. A mensagem de Deus. Amém? Hoje é um culto de oração. Mas como de costume, nós primeiros vamos para a palavra. Para depois nós venhamos orar. Amém? Você que tem o seu pedido de oração, anota aí. Ao decorrer do culto também da mensagem, fica atento aí, que logo mais nós estaremos orando. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Êxodo. Vocês estão me ouvindo bem aí? Amém? Êxodo capítulo por número 3. A partir do versículo 1. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Todos encontraram? Êxodo capítulo 3, o versículo 1 a seguir nos diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levantou o rebanho atrás do deserto. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse:
não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus e do Aveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Irmãos, essa é uma passagem a qual acredito que todos nós que estamos aqui conhecemos de cor e salteada. Mas essa é uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração para que nós possamos ministrar nessa noite e logo mais orarmos. E é interessante nós lembrarmos que Moisés ele sai ali do Egito foragido, porque havia matado ali um egípcio, por conta da opressão. Ele viu o que estava acontecendo ali com o povo hebreu, ele resolveu descer ali e viu eles brigando e tirou a vida de um daqueles. E ao ficarem sabendo, ele sai dali do Egito. Mas você precisa entender que este homem, ele cresceu ali no palácio. Agora ele sai para um deserto. Ele sai de um lugar de conforto para um deserto. E, além de tudo, corrido para não tirar a sua própria vida. Mas você precisa entender que quando Moisés tira a vida daquele homem, ele já tinha dentro do seu coração, já ardia por conta do seu povo. Ele já tinha dentro dele, e já havia Deus traçado um propósito para libertar aquele povo. Mas agora ele sai e fica ali no deserto, e ele passa 40 anos ali no Egito, comendo do bom e do melhor. Mas agora ele vai ter que ir para um deserto. E o interessante disso tudo é que Moisés ele vai para um deserto. E é exatamente nesse deserto que ele vai se encontrar o Deus do propósito dele. É exatamente nesse deserto que ele vai encontrar o Deus que havia já livrado ele desde o início, desde o seu nascimento. Então observe que um homem que nunca tinha passado por nenhuma humilhação e nenhuma dificuldade, agora ele vai passar por algo que nunca havia experimentado. E o que ele está fazendo quando Deus vem se apresentar a ele, é apacentando as ovelhas, junto com um povo estrangeiro, desconhecido, que passou a ser seu sogro. Mas você precisa entender que o que esse homem está fazendo é o que ele havia aprendido lá no Egito. Ele havia aprendido a desprezar. O que ele havia aprendido a desprezar no Egito é o que ele está fazendo agora no deserto, apacentando ovelhas. Porque a Bíblia vai nos dizer e nos deixa claro que qualquer homem que era pastor de ovelha, na crença dos egípcios, você vai ver isso em Gênesis 46, o verso 34, quando José se apresenta ali para os seus irmãos, ele diz: agora eu vou apresentar vocês a Faraó, já tem uma terra para vocês habitar, mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Observe que José vai instruir os seus irmãos e vai dizer: quando estiverem na presença de Faraó, veja o que é que ele diz para eles falar. Gênesis 46, verso 33.
quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser, qual é o vosso negócio? Então direis, teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo o pastor de ovelha é abominação para os egípcios. Então observe que José está instruindo de quando eles estiverem na presença de Faraó, não venha dizer que apacentavam ovelhas, mas eram criadores de gado desde a mocidade. Porque na cultura dos egípcios era algo abominável. Então Moisés, ele aprendeu no Egito 40 anos que a função de ser pastor era algo abominável. E agora ele vai para um deserto e ele se torna um pastor de ovelhas. Algo que ele aprendeu desde o início, que era uma humilhação na cultura dos egípcios. Agora ele está exercendo essa função. Observe que Deus ele vai se apresentar para Moisés. Ele diz, eu sou o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu tenho ouvido o seu clamor por conta dos seus exatores, porque eu conheci as suas dores. Observe que Deus se apresenta a Moisés. E quando ele se apresenta em uma sarça, Moisés ele tem o interesse de olhar aquilo ali. Mas o próprio Deus vai dizer, Moisés, Moisés. E ele diz, eis-me aqui. E essa palavra eis-me aqui é uma palavra de prontidão. Estou aqui. Então observe que ele diz, não te chegue para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é uma terra santa. Em outras palavras, Deus está dizendo, Moisés, vem, pode vir para a minha presença, mas tira o teu sapato dos teus pés. Agora observe, ele apacentava ovelhas em meio a um deserto. Quem é que vai sair? Eu tiro por uma roça hoje, você sair descalço, atrás, cuidando de ovelhas, machucar o seu pé. Mas Deus está dizendo, Moisés, vem, mas tira o teu sapato, porque o território aqui é santo, e quando tu entrar nesse território, onde quer que tu pise, não vai ter nenhum embaraço, tu não vai se ferir, porque onde tu colocar a planta do teu pé, não vai causar dano algum. Ele está dizendo, o território é santo. As pessoas olham isso aqui e aplicam para a santidade, e também, porque querendo ou não entrarmos na presença do Senhor, exige sim uma santidade. Exige sim a gente tirar algumas coisas para entrar na presença dele. Mas Deus vai se apresentar a Moisés e vai dizer, eu tenho ouvido o clamor e tenho visto a aflição do meu povo. Se ele ouviu o clamor é porque alguém estava clamando. Alguém clamou. E ele diz, eu te enviarei a Faraó. Porque o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus está dizendo, eu não só ouvi, mas eu também estou vendo a opressão que os egípcios estão tratando o povo lá. Então observe que o nosso Deus, ele tanto ouve como ele vê. Existem situações na nossa vida que às vezes as pessoas até clamam, o Senhor não está vendo não? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Mas você precisa entender que o povo clamou, Deus ouviu e ele diz, eu ouvi e também eu tenho visto o que tem acontecido ali. E ele vai levantar esse homem, por nome Moisés. Ele diz, eis-me aqui. Deus diz, e eu te enviarei. Porque uma vez que a gente se prontifica e diz o eis-me aqui, o próprio Deus está disposto a enviar. Mas ele ouve e levanta aquele homem para traçar uma história, para designar algo. Entenda uma coisa,
ele vai passar por humilhações, vai passar por algumas coisas que nunca havia passado. Mas Deus está preparando e o tratando ele para liderar um povo, sabe aonde? Em um deserto. Porque não tem como eu lhe ensinar algo sem que eu não tenha passado por isso. Aí fora as pessoas querem ensinar muita coisa sem nunca ter vivenciado. Mas Deus está preparando um Moisés em um deserto. Ele passa 40 anos no Egito, 40 anos agora no deserto. E Deus se apresenta a ele lá. E chama ele, envia ele. Ele até vai questionar algumas coisas que não sabe falar, mas Deus já havia traçado um plano. E uma vez que ele entrou na presença de Deus, uma vez que ele disse, eis-me aqui, ele está dizendo o mesmo que Isaías disse. Eis-me aqui, envia-me a mim. E o próprio Deus envia Moisés. Mas observe que ele aprendeu primeiramente a passar em meio a esse deserto. Passar por humilhações. Mas existem coisas que as pessoas acham que Deus não está vendo e que Deus não está ouvindo. Mas nessa noite você precisa entender que Deus tanto vê, como Deus também ouve e como Deus também atende. E uma das provas disso é que lá em Atos capítulo 12, abra a sua Bíblia lá, a Bíblia vai nos dizer que Herodes estava louco ali para tirar a vida de Pedro e prenderam Pedro. E enquanto Pedro está preso, a Bíblia vai nos deixar claro em Atos 12. Versículo de número 5 a seguir. A Bíblia vai nos dizer que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração para ele a Deus. Observe que em meio a uma situação, em meio a um problema que estava acontecendo no meio daquela igreja ali, a Bíblia vai nos dizer que Pedro agora está preso. Mas o povo se reuniu e começou a orar. E sabe o que foi que aconteceu? Deus enviou um anjo para livrar a Pedro. A Bíblia vai nos dizer no verso 9, o tempo não nos dá, mas o verso 11 diz assim, verso 7, eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, aqui as cadeias, Pedro está preso, mas quando o anjo chega e diz, levanta-te depressa, cai ali as cadeias onde ele estava preso, aquelas correntes. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim e disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vou dar uma pausa nisso aqui, porque tem uma igreja orando, tem alguém que está preso, e Deus ouve e envia o anjo. Mas deixa eu te dizer, esse anjo só foi enviado porque uma igreja estava orando. E o que eu acho algo extraordinário é quando ele passa pelas guardas, a Bíblia vai nos dizer, passando pela primeira e pela segunda, chegaram à porta de ferro. Nos aparenta algo bem mais difícil de ser realizado, porque tinha uma porta de ferro. Não era apenas o guarda. E se você olhar um anjo agindo, o anjo do Senhor, você vai ver que quando o anjo já destruiu toda uma cidade, apenas um. Em meio àquelas guerras, quando Deus levantava e enviava. Mas quando passa pela porta de ferro que dá para a cidade, já para eles saírem dali, a Bíblia vai nos dizer, a qual lhe abriu por si mesma,
Porque você precisa entender, e eu posso e tenho liberdade para aplicar isso aqui. Uma igreja que vive em contínua oração e comunhão com o Senhor precisa estar atento, porque existem portas que vai abrir por si mesma. Porque uma vez que Deus chama Moisés e diz: tirar a sandália dos teus pés, porque quando tu entrar aqui, tu não vai pisar em espinho, não vai ter problema nenhum, pode vir, que quem está garantindo sou eu. Vem para a minha presença, Moisés. E quando ele entra automaticamente na presença do Senhor, eu começo a ver Deus levantando os seus anjos ministradores para agir. E aqui com Pedro não foi diferente. Essa porta se abriu por si mesma. Nós temos vivenciado em uma época a qual nós buscamos abrir a força, na força do nosso braço, para que ela venha se abrir. E deixa eu te dizer uma coisa. Você pode até tentar abrir na força do seu braço, mas Deus está dizendo: tem uma porta que quando eu mesmo abro, ela por si mesma vai se abrir. E a Bíblia vai nos dizer: e tendo saído, percorreu a uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. Mas você precisa entender que esse povo está reunido, está orando, está clamando o Senhor, mas eles não estão entendendo e não estão sabendo o que aconteceu lá. E Pedro vai vir. No versículo 13, a Bíblia vai nos dizer que batendo a porta, Pedro, a porta do pátio, uma menina chamada Rude saiu a escutar. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Ela ouviu a voz e diz: é Pedro. Ela se alegrou tanto que ela saiu, foi correndo para falar ao povo. Nem abriu a porta. Mas sabe o que é interessante? É que o povo que estava reunido, orando junto com ela, sabe o que foram dizer? E disseram-lhe: está fora de si. Mas ela afirmava que assim era e dizia: é o anjo dele. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se espantaram. Se espantaram quando abriram. Sabe por quê? Porque tiraram uma menina que tinha lá por nome Rude. Outros dizem que é Rod, não importa como é a pronúncia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tiraram como louca. Tem versões que dizem ela está fora de si. Outros dizem ela está louca. Mas eu gosto de um Deus que age com gente assim. Que nos olhos dos outros parece doido mesmo e doida. Mas deixa eu te dizer, essa doida ou esse doido, eu vou aplicar assim, teve o discernimento de nem sequer ver, somente ouviu e entendeu. É Pedro que está aí na porta, eu conheço a voz. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós vivenciamos em uma época a qual a razão tem falado muito. Satanás está a todo tempo falando alto. Mas existe uma voz. Que é aquele que entra na presença do Senhor, ouve ela. E não tem quem tire o embaraço e dizer que não seja a voz do Espírito Santo. Deus nos chamou nesses últimos dias para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas primeiro vai vir a razão, primeiro vai vir a circunstância falando, vai vir Satanás falando. E você precisa estar atento. Para primeiramente você ouvir a voz do Espírito Santo e não que está fora falando. Deixa eu te dizer uma coisa. Se espantaram quando viram. Pastor, o pastor está na porta, é? O senhor está me ouvindo, pastor? Eu quero ver os olhos do senhor aí dessa porta pequena. Encoste aqui. Eu estava aqui e eu ouvi o Espírito Santo de Deus falando. E eu não havia entendido ainda por que essa palavra. Mas Deus falou claramente. E Ele disse:
vão se espantar. Tem uma voz aí fora que o povo está espantado com más notícias, não é verdade, aí na cidade? Mas Deus me falou há pouco aqui que Ele disse, vão se espantar e vão dizer o que é que está acontecendo com aquela igreja em Senhor do Bonfim. O que é que está acontecendo na Verbo da Vida em Senhor do Bonfim. Porque Deus ainda levanta Rod, Deus aí mesmo que os outros questionem. Mas Deus está dizendo, ainda diz mais, pastor, o Espírito Santo de Deus dizia, tem gente em outros lugares que até ainda duvidam, mas vão pisar por essas portas para ver o que Deus está fazendo. E vão questionar e vão dizer, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Por conta do mover que Deus vai fazer neste lugar. E deixa eu te dizer a cada um que está aqui, o grupo de louvor, o Espírito Santo de Deus já havia me mostrado algumas vezes, mas não me deu liberdade para falar. Mas Raquel, Berg, vocês do grupo de louvor, Carol, Fernanda, eu já vi vocês aqui como um exército. Existem algumas escalas que vem uma, vem duas, mas Deus está dizendo que quer vocês aqui como um exército, todos unidos. Todos unidos, porque existe, eu vi vocês como um exército neste lugar. E deixa eu dizer mais a vocês. Independente da opressão que aconteça, porque Deus me deixou claro que Ele tem visto o que tem acontecido. E tem coisa que nos deixa indignado mesmo. De muitas coisas e opressões de coisas lá fora. E quando Deus diz, eu tenho visto a opressão, sabe de quem? Daquele povo que estava oprimindo, aqueles que estavam ajudando ali, colocando para eles ficar na obra e dando para eles dar duro naquilo ali. Deus estava dizendo, eu tenho visto e tenho ouvido. E deixa eu dizer mais. Cada um que está aqui, pegue junto com esse negócio. Pegue junto com essa obra, porque não é história de pastor Adriano e não é história de Ana Natália. É uma obra de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Está chegando o tempo que muitos irão se espantar. E cada um de nós, eu e você, vamos ter que ficar na nossa posição. Para que nós não venhamos dizer, rapaz, bem que aquele menino falou. Bem que ele disse. Eu estava ali em casa e lembrei, eu disse, rapaz, está frio, eu vou vestir meu blazer. E aí eu olhei para ele e eu disse, eu comprei esse blazer para eu ministrar em um congresso de jovem. E eu ministrei na vida de fulano, lembrei o nome. E aquela menina estava passando por algo terrível, uma bagunça dos jovens, de liderança. E o Senhor me mostrou algo, irmãos, que até mesmo eu fiquei, rapaz... Mas o Senhor falou e eu mostrei, eu disse, Deus está dizendo que você vai viajar para vários lugares. Por conta da tua fidelidade, Deus tem uma promessa e muitas pessoas serão edificadas pela tua vida. E sabe o que é que aconteceu? Tudo que o Senhor havia dito, irmãos. Essa menina é uma missionária, saiu daqui de Senhor do Bonfim, saiu daí do mundo, da bebedice, de tudo que não presta. E todo dia está ministrando e pregando. Tudo que Deus me mostrou aconteceu. E nós precisamos ficar na posição que Deus colocou. Não pense que foi o pastor que colocou você em uma posição. Ei, lembre aí do dia que o Espírito Santo te conduziu a esse lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. Se eu tenho convicção de algo certo, é que eu estou aqui não foi porque o pastor me chamou. Não foi. Porque nós precisamos saber o lugar que nós estamos pisando o pé e ter certeza do que a gente tem dito. O eis-me aqui verdadeiramente, irmãos. Planta que fica de um lado e do outro, ela nunca vai crescer e nunca vai dar fruto. E Deus está dizendo, vão ficar espantados. E ainda digo mais, tem vezes que a gente tem que sair daqui para ir para outros lugares. Mas o Espírito vai testificar e vai falar com você. Vai ter muita gente que vai sair desses lugares para vir até aqui, para ver o mover que Deus está fazendo. Porque Ele ouve, porque Ele vê. E alguém pode dizer, que nada, isso não acontece não.
Ele estava em um deserto. Juraram de morte. Irmãos, para o mundo estava acabado a vida de Moisés. Ele está em uma posição agora de humilhação mesmo. Apacentando ovelhas ali. E é exatamente naquele lugar que Deus vai apresentar. E deixa eu te dizer, muitas vezes não é necessário muito deserto não. Mas tem vezes que é preciso Deus te colocar, te aprumar em um lugar, irmãos. E passar por algumas situações. Para que você venha dar atenção a Ele. E eu te digo alguma coisa. Algumas coisas não chegam na nossa mão, que Deus já prometeu. Porque se chegar, a gente pode se esbagaçar. E não é porque Ele não quer dar. É porque existe uma preparação. Existe uma preparação. Qualquer coisa que chega na nossa mão, se a gente vacilar, já esquece de Deus. Tem gente que entra aqui atrás do emprego, pastor, ora, Deus ouve, recebe o emprego. E sumiu. Não entendeu? Mas Deus tem nos guardado, irmãos. Ei, eu não sei qual é a humilhação que você tem passado, mas deixa eu te dizer, glória a Deus que está passando. Ui, era se tivesse parado, mas Deus está dizendo, ei, tem humilhação, está passando por sufoco, mas Deus está dizendo, mas está passando, está passando, está passando. Aleluia! Mesmo com pouca força tem permanecido. E Deus está dizendo, permanece na posição de vocês. Oraram. E Deus enviou o anjo. E o livrou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem um homem que em meio a esse percurso, em meio ao envolver com Deus, ele vai ser preso. Mas não vai nenhum anjo até lá. E esse homem é João Batista. Lucas capítulo por número 7, o verso 28 nos diz assim. Vamos ler do Lucas 7, vamos ler do 18. Que diz assim, deixa eu olhar o tempo. Já está finalizando, mas eu preciso deixar isso aqui para você entender. Lucas capítulo de número 7, o verso 18 diz assim. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhe, ide e anunciai a João o que tende visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anunciam-se o Evangelho. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Anuncia para ele o mesmo que Isaías havia dito, que ele iria anunciar para os pobres o Evangelho, iria curar as pessoas. Sabe o que foi que aconteceu aqui? É que João Batista exerceu seu ministério, trouxe a sua mensagem, mas só que agora esse homem está preso. E ele diz, rapaz, como é que agora eu vim anunciar o caminho? Isso palavras minhas, vim preparar o caminho. Ele está aí agora, e por que eu estou aqui preso? Por que eu estou nessa situação? E ele lá fora? Pense comigo, Jesus poderia ou não livrar ele dali? Mas alguns dos discípulos de João Batista foram lá e disseram, ei, ele está perguntando se tu é aquele que havia de vir ou vai vir outro. E ele faz tudo isso e envia essa mensagem. E diz para ele, curou um bocado de gente e fez maravilhas ali. Tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca dele. Quando os discípulos saíram, ele disse, o que vocês saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento?
Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e delícias estão nos passos reais ou nos palácios. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, há muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus, ele vai agora explicar sobre a vida de João. Ele diz: o que foi que vocês foram ver no deserto? Um homem que passou o tempo todo naquele deserto ali anunciando. O povo sai ali daqueles lugares bonitos onde ouvia a Torá, ouvia a lei, e vai para ouvir um homem que parecia ser um louco, que estava preparando o caminho. Mas agora esse homem está preso. Mas ele não havia entendido. E quando Jesus, observe que Jesus não está comparando João com os cristãos. Estava comparando a vida antes de Cristo com a vida na plenitude do reino de Deus. Porque João vai ser o último profeta do Antigo Testamento. Mas Deus está dizendo. E eu ouvi uma mensagem há poucos dias, uma frase, e é interessante. Jesus chega a dizer que não houve um maior do que ele. Mas só que esse homem não realizou nenhum milagre. Esse homem não fez nenhum prodígio, não ressuscitou ninguém. Como Elias e Eliseu, que fez algo extraordinário. Mas Jesus disse: ei, não tem nenhum maior do que ele. E eu ouvi uma frase que dizia: ele não fez milagre, não fez nenhum prodígio, mas tinha uma mensagem. Porque tem gente que às vezes quer se espelhar em A e em B. Mas deixa eu te dizer, exerce o que Deus colocou na tua vida. Olha o que Deus colocou para você fazer e importe os outros. Mas faz o que Deus te chamou. Ele não estava entendendo. Ele havia realizado já o propósito dele. Não se resumia em Deus chegar e abrir aquele cárcere ali e tirar. Mas Pedro ainda tinha algo a realizar. É por isso que o anjo vai até lá, porque ainda não era o momento de tirarem a vida de Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que escrevem livros. Quanto já ouviu um ditado que diz: rapaz, dá uma novela. Ouve um caso e diz: dá até uma novela. Dá um filme. Pois deixa eu te dizer uma coisa, quem sabe você pode não escrever um livro, mas nós somos um livro. As pessoas estão lendo você. Estão lendo a sua história. E como é que está essa história? Como é que está esse roteiro? Está parado? Ou está prosseguindo? Porque a história dele, arrancaram a cabeça de João Batista. Mas a história desse homem não foi um fracasso. Até hoje nós anunciamos e falamos deste homem. Qual será o meu e o teu legado? Tem gente que morre, com uma semana o povo já esqueceu. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para realizar uma história. Eu vou finalizar, mas você precisa entender. A Bíblia, que muitos nunca irão ler, será a minha vida e a sua. Porque a Bíblia vai nos dizer que desde aqueles anos passados, as pessoas já começavam a ler o livro da vida dos outros. Como era. Porque a Bíblia vai nos dizer que Eliseu, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 8, diz assim: sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que toda vez que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Em outras palavras, ela está dizendo: eu tenho lido a vida de Eliseu e eu tenho visto que ele sempre que passa aqui, e eu observei que ele é um santo homem de Deus. Como é que estão nos lendo?
Depois que nós vimos a sarça, o mover de Deus. Depois que nós entrou nessa presença. Como é que o povo está nos lendo? Porque de Jesus para trás, pouco importa. Mas hoje nós estamos em Cristo. E como é que o povo está lendo essa história? Como será o final dela? Existe um propósito. E a Bíblia vai nos dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos nos atentar e observar se esse livro está dando continuidade ou se nós paramos de exercer, de escrever o que Deus tem para mim e para a tua vida. Nós precisamos nos atentar e deixa eu te dizer, não importa as aflições desse mundo. Não importa. Eu tenho aprendido que em meio às aflições nós precisamos tirar proveito dela e dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso aqui? E nós precisamos nos atentar para não passar pelo mesmo caminho que já passou. Porque é sinal que ainda não nos atentamos a aprender o que ele tem. Quando eu falo de ouvidos espirituais, nós precisamos nos atentar. Porque uma vez que mensagem se repete, é porque certa feita você não absorveu a palavra com os ouvidos espirituais. E permitiu que ela venha descer no seu coração. Mas isso novamente, se atente. O que é que Deus quer te ensinar? Qual é essa aflição? Deus está preparando Moisés. Porque ele vai conduzir um povo em meio àquele deserto. E ele precisava saber como era que ia passar. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Essa aflição que você tem passado, Deus pode usar ela para edificar vidas. Para edificar vidas lá na frente. Já observou que às vezes a gente compra um livro por conta de algo que tem ali que vai nos instruir em algo. Pois é, a sua vida foi chamada para isso. Para ensinar vidas. E através do teu testemunho. Já observou que livros a gente só vê a capa e o fundo? Às vezes, e você já fica impactado com aquilo ali? Pois Deus nos chamou para impactar. Não é porque João Batista está atrás das grades que ele deixou de ser quem Deus disse que ele era. Não é por conta de alguma circunstância que nós não somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós precisamos erguer a nossa cabeça e prosseguir. Porque deserto é um lugar de transição, não é um lugar para você habitar. E nem é um lugar para você morrer nele. Mas é um lugar para você aprender. O povo desejou comer outras coisas. Mas naquele momento eles só tinham maná. Mas eles precisavam glorificar o nome do Senhor por aquilo ali. Porque ele estava indo rumo a uma terra. Nós precisamos ser fiel. Neste lugar que Deus nos colocou. Nós precisamos ser fiel. Às vezes a razão disso tu passava era tão bem. Era tão melhor. Mas o melhor lugar que nós podemos estar é na presença do Senhor. É na presença do Senhor. E Ele está falando nessa noite. Para que você venha permanecer. Mas não permanecer com os olhos fechados. Não permanecer dormindo. Dizer, ei, levanta! Levanta-te depressa, Pedro! Ele não estava nem entendendo se era uma visão que era. Depois que saiu, ele disse, rapaz, agora eu vejo que Deus enviou o anjo para livrar. Ei, se atente! Se atente! Porque tem coisas que o ponto final pode ser nessa noite. Aleluia! Nós vamos orar. Mas guarda essa palavra no teu coração. Esmiuça nela, fica com ela. Pode vir, Gabriel.